Olá pessoal, mais uma vez vamos iniciar o nosso estudo bíblico. Hoje vamos estudar capítulo 16 do Evangelho de Mateus, do verso 21 até o verso 28. Nesse sentido, a gente começa um novo trecho, uma nova unidade literária. Finalizamos no capítulo 11, verso 2 até o 16, 20, um trecho, uma unidade literária que tinha como tema a apresentação da identidade de Jesus a partir das perguntas, da pergunta feita pelo discípulo de João Batista no capítulo 11, verso 2. Essa construção da identidade de Jesus, esse bloco narrativo, fechou-se no capítulo 16, verso 20. Agora no 16, 21, vamos iniciar outro bloco narrativo. Agora é o caminho para a cruz de Jesus e dos seus discípulos. Nesse bloco narrativo que vai do capítulo 16, verso 21, até o capítulo 20, verso 34, nós encontramos 3 anúncios da paixão de Jesus. O bloco 16, 21 começa com o primeiro anúncio, o primeiro prenúncio de que Jesus vai morrer na cruz. Então, ao longo desse trecho, teremos 3 anúncios, 3 momentos onde Jesus anuncia aos seus discípulos o seu destino, a sua caminhada até a cruz. Portanto, é importante estar isso bem claro na nossa mente, que estamos iniciando no 16, 21, um bloco narrativo que corresponde à caminhada de Jesus para a cruz, para Jerusalém, e o convite aos seus discípulos para segui-lo. Capítulo 16, verso 21, então inicia-se o bloco com o primeiro dos 3 anúncios da paixão. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. É importante que este anúncio do seu sofrimento e da sua morte não significa uma decisão como um suicida que deseja a morte. É interessante que ele diz ser morto, indica uma voz, uma situação passiva, ser morto e ressuscitado, ou seja, a indicação passiva indica que a morte será causada pelos seus opositores e assim também a ressurreição será efetivada pelo Pai, por Deus. Então ele apresenta aqui a morte passiva, na voz passiva, e a ressurreição também. Ou seja, ele será morto, ele será ressuscitado. Isso mostra claramente que não é uma atitude suicida, mas é o preço que ele vai pagar pelo ministério, pelo trabalho, pela atividade, pela obediência ao Pai, em apresentar o caminho da salvação, em denunciar as opressões e os pecados desses líderes religiosos. Ele tem consciência de que o resultado disso é a morte. Cada um de nós sabe que quando se enfrenta poderes assim, está sujeito à morte. Ele, nesse primeiro anúncio da paixão, enumera os seus opositores, os seus inimigos, aqueles que vão se tornar assassinos, que vão executá-lo. Então, o primeiro dos 3 enumerados é os anciãos. Os anciãos refere-se a um grupo de leigos, ou seja, os anciãos constituem uma liderança leiga, uma liderança não sacerdotal,
né? São homens com posses de terra, são homens ricos e poderosos que compõem o sinédrio, o tribunal maior dos judeus nos dias de Jesus. Então você tem aqui uma indicação de uma liderança leiga. O outro grupo, principais sacerdotes, significa ou refere-se aos sacerdotes que controlam o templo, os sacerdotes que administram o templo. Havia muitos sacerdotes, e assim poderíamos dizer que existiam sacerdotes do alto clero, do baixo clero. Existiam aqueles sacerdotes, como por exemplo o pai do João Batista, que vinha lá do interior, executava 1 ou 2 semanas de serviços sagrados por ano, era pobre e voltava lá para a sua realidade. Mas havia os sacerdotes, a elite sacerdotal, que era aquela que controlava o templo e também fazia parte do sinédrio, também compunha o sinédrio. Então o sinédrio era composto dos principais sacerdotes, dos líderes sacerdotais que controlavam o templo, né, sendo o chefe maior do sinédrio o sumo sacerdote, e também era composto pelos anciãos, né, homens poderosos, ricos, mas leigos, sem o sangue sacerdotal, sem pertencer a uma família sacerdotal. O terceiro grupo é composto pelos escribas, seriam aqueles autorizados, os doutores da lei, aqueles que eram estudiosos e eram autorizados a ensinar, a falar sobre as escrituras, eram as autoridades competentes para assuntos relacionados às interpretações, às leituras das escrituras. Então, esses 3 grupos compõem a elite dos dias de Jesus. Eles são os governadores do povo judeu, que, em conluio com os romanos, exercem esse domínio sobre o povo judeu. E é justamente essa elite que vai se opor a Jesus, que vai matar Jesus. E então ele avisa aos seus discípulos, a partir desse bloco é dito, ele passa a dizer aos seus discípulos e a mostrar aos seus discípulos que era necessário, ou seja, que seria a consequência do discipulado, do caminho que ele toma para fazer a vontade de Deus. A consequência era ser morto. Mas no final do texto ele diz que apesar da morte haverá a ressurreição ao terceiro dia. A vitória sobre esses líderes religiosos virá ao terceiro dia com a ressurreição, ou seja, Deus o ressuscitará. Ele será morto pelos líderes do povo de Israel, dos judeus daqueles dias, mas Deus o ressuscitará. No verso 22 nos diz: e Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, a repreendê-lo. Assim como Jesus repreendeu o mar, as ondas, o vento, né? Assim agora Pedro repreende a Jesus dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. O mesmo Pedro que no verso 16, em nome dos apóstolos, ou seja, aquela confissão do verso 16 do capítulo 16, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não é uma confissão exclusiva de Pedro, é uma confissão do colégio apostólico. Ele fala como líder dos apóstolos em nome dos apóstolos, pois vemos em versos anteriores, por exemplo, no capítulo 14, verso 33, uma confissão de todos os apóstolos, né? Os apóstolos reunidos no barco dizem: verdadeiramente és filho de Deus. Então já houve uma confissão do colegiado apostólico, do grupo de discípulos de Jesus. E agora Pedro novamente faz essa confissão, e não é uma confissão particular, é uma confissão em nome dos apóstolos. E parece contraditório, como que ele no verso 16 reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora o repreende dizendo que ele tenha compaixão de si, né? O manda calar. A repreensão aqui é como se ele exercesse um controle, um domínio,
Ou seja, aquilo que ele antes se apresentava como discípulo, agora ele quer tomar o lugar do mestre e repreende o mestre e diz ao mestre: olha, você não sabe de nada, fique quieto, não é exatamente isso que você está falando, é o que eu estou falando. Essa aparente contradição com uma confissão positiva e agora uma repreensão a Jesus se esclarece da seguinte maneira: quando ele confessa que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele não tinha uma noção plena, e nem os demais apóstolos não tinham uma noção plena do que aquilo significava. Era muito provável que ele tivesse em mente o Messias davídico, aquele que viria com a espada na mão, triunfante, restabelecer o reino militar político de Davi, expulsando os romanos, os inimigos, e fazendo justiça e punindo a elite governante do povo de Deus que conduzia o povo por o caminho do mal. Então essa é a visão de Cristo, do Filho do Deus vivo que Pedro confessa ali no 16:16, é uma visão bastante relacionada a uma ideia militar triunfalista que se tinha do Messias. E por isso a morte de Jesus para o colegiado dos apóstolos é contraditória, ou seja, se ele vem para estabelecer-se como Cristo, Filho de Deus, e estabelecer o reino de Deus, como é que ele vai morrer? Então ele não pode morrer, né? Se ele morrer seria a derrota, né? Pedro não compreende, os apóstolos não compreendem que a morte é a vitória e não é a derrota, né? Porque eles imaginavam um governo político-militar, né? Como muitas vezes as pessoas hoje também aguardam um Messias que vai estabelecer um reino político-militar e resolver os problemas na mesma expectativa que eles tinham. Pois bem, verso 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, né, arreda. Arreda é uma tradução, na minha opinião, ruim, né? Na realidade ele está dizendo, vai após mim. Né? A expressão grega seria ripage opisomou, né? Vá para trás de mim, vá para depois de mim, vá após mim, né? Ou seja, a postura de Pedro é uma postura de um mestre. O mestre repreende o discípulo, né? O discípulo não repreende o mestre, é o mestre que repreende o discípulo. Quando Pedro repreende a Jesus, ele toma a dianteira, ele toma a frente de Jesus, ele coloca Jesus para trás. Bem, então justifica-se agora Jesus dizendo para ele, volte para trás de mim. Ou seja, a sua posição não é na minha frente, né? Eu sou o líder, você não pode tomar a minha frente. Então ele está dizendo, volte para trás de mim, né? Volte a ser meu discípulo, meu seguidor, esteja atrás, não na frente. Então é esse o sentido, que é bastante parecido com a expressão que está no capítulo 4, verso 19, quando Jesus convida Pedro, né? Lá o verbo é outro, é deute, está no imperativo, mas o restante da expressão, opisomou, é a mesma, né? Jesus o convida a segui-lo, a vir após ele, e a mesma expressão praticamente idêntica que vem após de mim. Então Jesus disse a Pedro, vem para trás de mim, vem após mim, volte a ser discípulo. Satanás tem o sentido de inimigo. Por quê? Porque à medida que Pedro toma a frente de Jesus e o repreende, ele assume aquela condição dos principais sacerdotes, dos escribas e dos anciãos, dos inimigos de Jesus, dos inimigos do caminho do Senhor e da vontade do Senhor, né? E é claro que esses inimigos, essa elite governante que estava se apresentando como inimigo de Jesus, ela é governada ou ela é influenciada por alguém que está por trás, por Satanás. Pedro então se identifica com o grupo dos inimigos de Jesus, se identifica com Satanás, mas Jesus o manda, né, o diz para ele voltar atrás dele, voltar a ser discípulo. Tu és para mim pedra de tropeço, ou seja, você nesse sentido, nessa condição, está querendo me desviar do caminho do Senhor.
está querendo me desviar do propósito de Deus. É para esse fim que eu vim. E você, com essas palavras, me causa tropeço. Ou seja, eu tropeçando, eu paro de caminhar e sou derrotado. Porque não cogitas, não imaginas, não pensas, não compreendes as coisas de Deus e sim a dos homens. Claramente nós temos aqui que quando Pedro se identifica com os inimigos de Jesus, os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas, ele se identifica com o desejo e o pensamento do homem, que é o domínio pela força, pela violência. A vitória está em subjugar o inimigo, em vencer e matar o inimigo. Mas os pensamentos de Deus não são esses. Os pensamentos de Deus que diz que a vitória está em morrer, em se entregar. Quando você se entrega, você vence. Quando você mata o outro, você perde. Então, uma é a concepção dos homens para vitória e derrota, outra é a concepção de Deus para vitória e derrota. Para os homens, vencer é uma coisa, para Deus é o oposto. Então, quando Pedro age desta maneira, assumindo o lugar de mestre e repreendendo Jesus, ele se identifica com os pensamentos dos homens, numa tentativa de poupar Jesus do sofrimento, da morte, ou de animá-lo e entusiasmá-lo, dizendo que Deus vai protegê-lo, que Deus não vai permitir que isso aconteça. Palavras que parecem piedosas, sinceras e amorosas, mas que estão fora do propósito de Deus. Às vezes a gente age dessa maneira, dizendo que Deus vai fazer algo que ele não vai, só para acalmar a pessoa, proteger a pessoa, acalentar e estimular. Precisamos ter cuidado com essas posturas. Ou a gente fala o que precisa ser falado, ou não fala nada. Continuando no verso 24. Então disse Jesus a seus discípulos, Jesus dizendo sempre aos discípulos: se alguém quer vir após mim, porque foi o que ele disse para Pedro, vá para trás de mim, vá para após mim. E se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Ele já disse isso no capítulo 10, verso 38. Então, qual é a condição para seguir a Jesus? Qual é a condição para aquele que deseja vir após, estar atrás de Jesus? É o negar-se a si mesmo. Negar a si mesmo é negar os seus planos, os seus propósitos, os seus pensamentos e aderir aos pensamentos de Deus, que era o caso de Pedro aqui. Ele não negou os seus pensamentos. Para ele, a vitória estava em derrotar e matar os romanos e os líderes sacerdotais e toda a elite corrupta, governante dos judeus naqueles dias. Então, ele precisava entender que para seguir a Jesus é necessário negar esses seus planos e propósitos e aceitar o propósito de Deus. Negar a si mesmo estaria ligado muitas vezes a se entregar para a morte, que é o que Jesus vai caminhando para Jerusalém realizar. Ele vai negar a si mesmo para fazer a vontade do Pai. A sua própria vontade, como ele diz na oração no Getsêmani, é não beber o cálice, é não morrer, é não se entregar. Mas ele nega a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ou seja, negar a vontade própria e fazer a vontade de Deus significava, naquele momento, manter a pregação, manter a postura, manter a denúncia, manter o anúncio do Evangelho de Deus e enfrentar a morte como consequência. Jesus diz aos seus discípulos que para segui-lo é necessário estar disposto a negar-se, negar a si mesmo, negar aos seus próprios interesses e assumir o interesse de Cristo. É tomar a cruz, ou seja, estar disposto a morrer com Jesus ou como Jesus. Verso 25. Portanto, ou porquanto, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Bem, uma advertência bem clara diante de um tribunal, como que Jesus vai passar, e os apóstolos também passarão, em que eles serão tentados
a negar o caminho do Senhor para salvar as suas vidas. E se eles não negarem o caminho do Senhor, eles vão perder a vida. Então ele diz, se você morre por mim, você ganha. Mas se você sobrevive negando-me, você morre. É muito interessante observar 25 e 26, né? Pois o 26 vai dizer, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder, aí na tradução Almeida diz, sua alma, ou o que dará o homem em troca de sua alma. Quero apontar aqui um problema na tradução. No verso 25, porquanto quem quiser salvar a sua psique, a palavra grega é psique, é a mesma palavra do verso 26. E aí vem uma incoerência na tradução que é justificada por uma questão teológica, né? Ou seja, o tradutor precisa se manter dentro da teologia que ele acredita, e muitos acreditam, e por isso ele sacrifica a tradução. Porque a palavra psique aparece tanto no verso 25 quanto no verso 26. Só que a incoerência está que nos dois versos, um do lado do outro, um sequência do outro, o tradutor vai traduzir psique por duas palavras diferentes. No verso 25 ele vai traduzir por vida, que é a tradução correta, e no verso 26 ele vai traduzir por alma, que é a tradução errada. Por que psique, traduzindo por alma, é a tradução errada? Considerando o contexto teológico judaico dos dias de Jesus, psique se refere à vida, né? Temos uma citação do Antigo Testamento que a gente poderia citar, a alma que pecar, esta morrerá, né? Assim está na nossa tradução. A alma ali não é a parte material do ser. Veja, os judeus não tinham esse conceito de alma como parte material do ser. Isso é um conceito grego, né? Os gregos tinham esse conceito da matéria, do corpo, e dentro do corpo havia uma parte imaterial do ser. No texto que eu citei do Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá, ela não se encaixaria nessa concepção grega, porque para os gregos a alma não morreria, e para os cristãos, também influenciados por esse conceito grego, também a alma não pode morrer. Mas como é que está escrito que a alma que pecar, essa morrerá? Porque na concepção judaica, a alma é a vida, não é a parte material do ser. Então a tradução lá seria correta, aquele que pecar morrerá. É o mesmo caso aqui. Porquanto quem quiser salvar a sua alma, não é alma, é vida, porque o conceito de alma para os judeus nos dias de Jesus é vida. Então a tradução está certa no verso 25. Aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O problema é que no verso 26 o tradutor altera a tradução. E aí está a incoerência e o equívoco. Ele deveria manter o padrão no verso 25. Então ficaria assim. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que dará o homem em troca da sua vida? Bem, resolvida essa questão da tradução, vamos então entender o que se quer dizer com vida. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro? Bem, o versículo não pode ser lido isoladamente, como muitas vezes é feito. Ele está dentro do raciocínio que começou lá no 21, de Jesus vai ser entregue à morte, e vai ser morto pelos líderes, mas Deus o ressuscitará. E ele diz, quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo e tomar a cruz, ou seja, morrer na cruz, morrer como ele. E aí o verso 25, porquanto que quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Bem, então é dentro deste raciocínio que chegamos ao verso 26. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro? Ou seja, como que ele ganharia o mundo inteiro? Ele ganharia o mundo inteiro salvando a vida. Ou seja, ele está se referindo aos líderes, sacerdotais, escribas e anciãos que estão ganhando o mundo inteiro, estão conquistando o mundo inteiro, que se entregam para
a opressão dos mais fracos, e com isso eles se tornam ganhadores do mundo, né? São os conquistadores do mundo, são aqueles que o mundo aplaude por terem chegado no topo, né? Então, a pergunta é: o que aproveitará o homem se ele ganhar o mundo inteiro e perder a vida? Ou seja, dois caminhos. Ele conquista o mundo inteiro e perde a vida, né? O que vale isso? Por quê? Porque esse caminho dos escribas, dos principais sacerdotes, dos anciãos, é um caminho onde a vida é perdida, né? O que é verdadeiramente vida, né? Verdadeiramente vida não é conquistar o mundo, mas é viver como Jesus viveu e ensinou. Essa é a oposição que está fazendo aqui, né? As pessoas acham que ganhar o mundo, né, seria ganhar a vida, quando na realidade ganhar a vida, ter vida e abundância, não consiste em ganhar o mundo inteiro, em conquistar todas as coisas do mundo. Muitas pessoas acreditam que ter vida, ganhar a vida, é conquistar o mundo inteiro. E muitos, nessa busca de conquistar o mundo inteiro, acreditam que estão ganhando a vida. O ensino de Jesus nesse trecho, não apenas no versículo, mas nesse trecho, é que conquistar o mundo, ganhar o mundo, não significa ganhar a vida. E aí a segunda frase, ele diz: ou o que dará o homem em troca da sua vida? Depois que ele tomou esse caminho, né, dos sacerdotes, dos anciãos, dos escribas, o que ele vai dar em troca da sua vida? Como é que ele vai resgatar a sua vida, uma vez que ele trilhou este caminho da conquista do mundo, né? O que ele vai dar? Tudo aquilo que ele conquistou, o que ele vai utilizar como troca para ter vida plena e vida verdadeira? É nesses termos que o verso 26 está trabalhando, de vida e não de alma no sentido futuro, de uma existência material futura. Ele está trabalhando vida. O que adianta, o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Perder a sua vida na conquista do mundo inteiro. E o que dará o homem, né, diante de tudo que ele conquistou, do mundo que ele conquistou, em troca da sua vida? Nada que ele conquistou no mundo inteiro poderá ser dado em troca da sua vida. Verso 27. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quais obras? Conquistar o mundo inteiro ou ter vida? Que obras? Negar a si mesmo e fazer a vontade de Deus ou fazer a sua própria vontade? Percebe que os textos estão encadeados, estão dentro de um mesmo raciocínio. Quando o Filho do Homem vier, ele há de retribuir a cada um segundo as suas obras, as obras mencionadas anteriormente, que estão em oposição entre fazer a sua vontade ou negar a si mesmo, que estão em oposição entre ganhar o mundo inteiro ou ganhar a vida, conquistar o mundo inteiro e depois não poder resgatar a vida com aquilo que ganhou. Ou seja, o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus santos anjos, e então retribuirá a cada um conforme essas obras, as obras diretamente indicadas aqui anteriormente. Verso 28, em verdade vos digo que alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Bem, esse é um versículo bastante enigmático. Temos que tomar algumas opções na interpretação dele. Ele está se referindo à transfiguração que vai acontecer logo em seguida, no verso 17,
ou ele está se referindo à ressurreição, ou seja, quando ele diz muitos, alguns que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Vejam vir o Filho do Homem no seu reino significaria Jesus ressuscitado, significaria a transfiguração no capítulo 17, em que ele revela-se transfigurado para 3 dos seus discípulos, ou se refere à vinda escatológica, a parousia, a vinda de Jesus. Bem, o contexto do verso 27 nos aponta para a vinda de Jesus, ou seja, alguns que aqui estão jamais passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. A partir do verso 27, estamos percebendo que é a parousia. No entanto, a gente não pode interpretar isso ao pé da letra, porque se interpretar isso ao pé da letra, então a palavra está fadada ao fracasso, porque aquelas pessoas morreram e Jesus ainda não veio. Qual é a opção que se sugere? Que você entenda que ele está se referindo realmente à parousia, à sua vinda, mas que não pode ser entendido ao pé da letra, literalmente, ou seja, não exatamente aqueles alguns que ali estavam naquele momento que ele falou, mas que alguns dos seus discípulos ao longo da história não passarão pela morte sem que vejam o Filho do Homem vir. Ou seja, não interpretar ao pé da letra vai nos levar a uma interpretação pedagógica para a igreja de todos os tempos, para os discípulos de Jesus de todos os tempos, para que estes mantenham-se esperançosos em participar, em estar presentes e estar vivos na vinda do Senhor Jesus. Ou seja, um ensino que se dirige a todos os discípulos de todas as épocas para que se mantenham vigilantes, para que se mantenham esperançosos. Ao pé da letra, seria entender aqueles ali que estavam diante de Jesus ouvindo ele falar essas palavras. No sentido pedagógico, no sentido simbólico, no sentido mais espiritualizante, a gente interpretaria que esse alguns se refere a todos os seus discípulos de todas as épocas, em que alguns presenciarão, testemunharão a vinda do Senhor sem passar pela morte. Nesse sentido mais pedagógico, espiritual, temos as próprias palavras de Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Ou seja, Paulo gozava dessa esperança de participar desta vinda. Não participou, com isso a palavra dele estava errada, a palavra foi fracassada, a palavra de Deus fracassou. Se você seguir ao pé da letra, então a palavra fracassou, ele não participou da vinda de Jesus enquanto estava vivo. Mas não podemos ler as coisas assim. As coisas precisam ser lidas no nível da simbologia, no nível do ensino, da pedagogia para a igreja. O texto é escrito para a igreja e para os discípulos de todas as épocas. Então, sempre é importante evitar essa literalidade que leva a uma confusão. E não apenas esses 2 exemplos que eu citei, mas há muitos outros exemplos em que pessoas, ao levar os textos a um sentido literal, a um sentido fixo, vai criar problemas interpretativos. Então, a sugestão é que interprete-se pedagogicamente como um alerta para a igreja, como uma palavra de esperança aos crentes de todas as épocas, aos discípulos de todas as épocas. Um abraço, que Deus abençoe.